Olá, boa tarde. Quinta-feira, 22 de julho de 2010. Sejam bem-vindos à nossa quinta técnica. Bem-vindos aqui à nossa sala. Nós hoje vamos começar com a nossa visão sobre as formações gráficas. Eu vou estar apresentando a vocês uma parte do curso que nós fazemos de tempos em tempos, que é um curso de análise técnica com método, disciplina e segurança. Análise técnica com método Constop. Muito bem. Então, nós vamos falar sobre formações gráficas. Existem, basicamente, dois tipos de formações gráficas. As formações de continuação e as formações de reversão. Eu acabei de receber uma notícia dando conta que as ações da Amazon caíram bastante por conta dos balanços publicados. Mas eu vou até desligar o meu celular, que eu havia esquecido. Muito bem. Então nós temos basicamente dois tipos de formações gráficas. As formações de continuação e as formações de reversão. As formações de continuação são aquelas que dão continuidade ao movimento que as precedeu. E as formações de reversão são aquelas que revertem os movimentos que as precederam. As formações de continuação nós poderíamos classificar basicamente nas de tempo gráfico menor e as de tempo gráfico maior. As de tempo gráfico menor são as bandeiras. E as maiores são os retângulos e os triângulos, basicamente. E as formações de topo, ou seja, aquelas que dão reversão, que revertem os movimentos, também podem se enquadrar nesse tipo de formações de prazo mais longo. Eu quero mostrar a vocês agora um exemplo que eu costumo usar, em que a gente tem uma noção bem legal sobre o que nós, como analistas técnicos, podemos capturar ou podemos ter em termos de uma informação inteligente que a gente consegue ler nos gráficos. E para isso nós vamos estar vendo esse exemplo em que nós vamos estar vendo a evolução das cotações ao longo de um certo período. Então, vejam, nós temos um período de acumulação acontecendo após uma alta, e esse período de acumulação já está ocorrendo por 4 meses. A gente tem basicamente uma resistência aqui em cima, então nós vamos demarcar essa resistência e vamos avançar um pouco. A partir desse momento, a gente tem condições de traçar uma reta suporte nesse nível. E assim a gente traça essa reta suporte. Aí a gente avança um pouco nas cotações e percebe que essa acumulação agora já tem 1, 2, 3, 4, 5 meses e meio. Nessa hora, quando os mercados estão se acumulando, nós, analistas técnicos, costumamos visualizar essas oscilações como sendo uma batalha dentro da guerra que está acontecendo nos mercados diariamente entre comprados e vendidos. E a nossa função é saber se essa batalha vai ser vencida pelos comprados ou pelos vendidos, pelos touros ou pelos ursos, né? Então, nessa hora, a gente
começa a ter uma noção de que como estão os exércitos. Nessa hora, a gente começa a ter uma noção de qual exército está ficando mais forte. Que vejam, os vendidos estão vendendo aqui na faixa de 7.700 porque esse é um preço bom para vender. Os comprados, por outro lado, entraram comprando inicialmente aqui em 6.700, depois entraram comprando a 6.800, depois a 7.100, depois a 7.200, depois a 7.300. E, portanto, nós estamos, nessa hora, vendo que os comprados estão cada vez mais agressivos. Os comprados estão indo cada vez com mais sede ao pote. E aí, se a gente adianta mais um pouco, a gente acaba chegando numa situação em que, claramente, o exército comprado está mais agressivo. Até essa hora nós não sabíamos disso, mas nesse momento fica absolutamente claro quem ganhou essa batalha. E quem ganhou essa batalha, quando a gente vê esse candle saindo para fora desse nível de resistência, a gente sabe que foram os comprados que ganharam. Muito bem, eu apresento para vocês um comportamento característico e peculiar que a massa de indivíduos que atua no mercado costuma ter durante as tendências e que se chama triângulo ascendente. Esse comportamento, essa figura, como alguns analistas gostam de chamar, ilustra a maioria dos livros de análise técnica e, como eu disse, mostra um comportamento que a massa costuma ter durante as tendências. Se nós pensarmos em termos das ondas de Elliott, esse comportamento costuma acontecer na onda 2 ou na onda 4. Como alguns de vocês sabem, as ondas 2 e 4 se intercalam, se alternam entre correções simples e correções complexas. E nós, então, se tivermos uma correção simples, como sendo a onda 2, nós podemos ter um triângulo ascendente na onda 4. Mas um aspecto interessante que nos dá o triângulo é que depois que ele acontece, a gente pode pegar a altura dele, que vai do primeiro ponto encostado, no caso do triângulo ascendente aqui na resistência, então a gente traz uma projeção vertical até a reta de suporte e projeta essa que seria a altura do triângulo para cima a partir do vértice. A experiência que eu tenho tido com formações de triângulo ascendente me mostra que irá sempre funcionar. Eu costumo dizer, isso se for mantido o conjunto macro de fatores fundamentais que está envolvendo o ativo em questão. É claro que se acontecer uma dentre muitas hipóteses que podem acontecer em termos de fatores fundamentais, isso não vai ser verdade. Mas se for mantido o conjunto macro de fatores fundamentais, as chances muito grandes são que esse objetivo do triângulo seja cumprido e principalmente porque após o triângulo a gente pode imaginar que está se iniciando ou a onda 3 de um processo impulsivo, de uma onda impulsiva para cima, ou a onda 5, então é muito provável que o objetivo do triângulo seja suplantado, porque na verdade, se for, por exemplo, a onda 5, nós estaríamos imaginando que a onda 3, que foi a onda de alta anterior, não teria a amplitude do triângulo, seria maior do que a amplitude do triângulo, já que o triângulo acontece no final da onda 3. E exatamente por essa razão a gente está projetando para cima apenas um pedaço da onda 3 anterior. Então,
podem confiar na projeção do triângulo, porque ela é muito confiável. Depois que é rompido um triângulo ascendente, como nesse caso, por exemplo, o que costuma acontecer? Costuma acontecer que os preços tocam as ordens de stop, que estão logo acima desse nível de resistência. Nesse caso, a gente tinha um importantíssimo nível de resistência, como vimos. E os preços têm um rally acentuado. E esse rally acentuado faz com que a maior parte dos comprados que estão no mercado, que a gente deve supor que eles estão comprados abaixo do nível de resistência, então faz-se supor que a maior parte dos comprados no mercado acaba tendo um lucro da amplitude desse rally. Eles não têm necessariamente o lucro, mas eles têm esse lucro no papel. E quando muitos têm um lucro no papel, o que acaba acontecendo é que muitos desses comprados que estão com esse lucro passam a realizar esse lucro. E o que acaba acontecendo é que cria-se uma pressão artificial de venda, que faz com que os preços derivem no sentido contrário ao da tendência. Pressão artificial de venda? Sim, pressão artificial de venda, porque essa pressão de venda é oriunda de gente que está vendendo, não porque acha que os preços vão cair, mas sim porque os preços, simplesmente porque querem realizar lucro. E por isso é uma pressão artificial de venda, e essa pressão artificial, entretanto, acaba fazendo com que os preços derivem no sentido contrário ao da tendência. Então, essa pressão artificial segura os preços momentaneamente, ela se sobrepõe sobre a tendência de compra principal e segura os preços de maneira que esses derivam no sentido contrário ao da tendência e, vejam, assim que é sanada essa necessidade de realização de lucro, os preços voltam a subir. E normalmente a gente tem um outro rally e logo após a gente tem um outro processo de realização de lucro. Muito bem, eu apresento para vocês a bandeira de alta. Vejam, é importante a gente entender que uma bandeira de alta é composta do mastro e depois da bandeira. O que é a bandeira em si? A bandeira é o processo de realização de lucro. Que lucro? O mastro. A bandeira é o processo de realização do lucro que o mastro proporcionou, nesse caso, aos comprados. E, portanto, é muito importante que a gente, quando for pensar em olhar uma bandeira, tenha o mastro correspondente. Porque o mastro é a razão de ser da bandeira. Muito bem. Depois que a bandeira, então, é rompida, a gente deve esperar um novo avanço. E, novamente, uma bandeira, até porque, se a gente pensar em termos de onda de Elliott, depois de uma grande onda 4, nós deveríamos ter a onda 5. E a onda 5 é composta por 3 ondas de alta. 1, 2, 3, 4, 5. E, em sendo assim, logo após o triângulo ascendente, deve estar se iniciando o começo dessa onda 1. Essa onda 1 é composta, então, de uma primeira onda de alta, uma correção. Essa onda de alta da onda 1 e mais a correção são a bandeira de alta que nós estamos vendo. E, portanto, a bandeira, a onda 1 é o mastro, a onda 2 é a bandeira. Logo depois da onda 2, a gente tem a onda 3, que é outro mastro. A onda 4 seria uma outra bandeira. E depois nós temos a onda 5, dessa primeira onda que acontece depois do triângulo ascendente. Nesse caso agora, nós estamos vendo
um mastro e um processo de realização de lucro, ou melhor, uma deriva no sentido contrário ao da tendência. Basicamente, sempre que a gente tem um mastro e os preços ficam andando de lado, a gente tem uma situação potencial de ter um novo mastro no mesmo sentido do mastro anterior. Esse exemplo que eu estou mostrando a vocês ilustra também muitos livros de análise técnica, ele é o exemplo de uma bandeira de baixa. Então, eu agora estou mostrando para vocês um ciclo completo de ondas de Elliott. Então vejam, uma onda impulsiva, onda 1, 2, 3, 4 e 5, e aí a onda corretiva A, B, C. Essa grande onda de alta a gente chama de onda 1, e a grande onda de baixa a gente chama de onda 2, e nós podemos imaginar que a bandeira que nós acabamos de ver seria essa onda 2, que teria sido formada logo após essa formação de acumulação, que teria sido a onda 4 maior. Então, depois de uma onda 4, que nesse caso aqui foi um retângulo, mas poderia ter sido um triângulo ascendente, nós então teríamos essa bandeira, logo depois um outro mastro, outra bandeira, e aí, normalmente, a gente tem uma perna maior, porque a onda 5 costuma ser a onda maior. Embora os estudos de Elliott, escritos em 1930, na década de 30, digam que, na verdade, a onda 3 deve ser a maior das ondas, deve-se levar em conta que, naquela época, usava-se muito mais gráficos em escala aritmética. Eu acho que até não se usavam gráficos em escala logarítmica. E quando a gente pensa em termos de escala logarítmica, a coisa muda completamente de figura. Porque aí a gente está vendo, em termos de amplitude no gráfico em escala log, nós estamos vendo variação percentual e não número de pontos. Então, hoje em dia, como eu só uso gráficos em escala logarítmica, eu entendo que a onda 5 deva ser a maior de todas as ondas, porque ela é aquela carregada com o auge da euforia. É aquela em que os preços eventualmente vão a níveis super, hipervalorizados. Não é? Mas, então pensando em termos de ondas, de formações de continuação e formações de reversão, vejam, nós então teríamos a onda 2, um local que pode acontecer uma formação de continuação, a onda 4 também, e a onda B, que também pode ser objeto de uma dessas formações de continuação de longo prazo. Por exemplo, aqui na onda B, essa onda B pode se compor num triângulo descendente, ou num retângulo, como nós vamos ver. E onde é que se formariam as formações de reversão? Bem, as formações de reversão se formam nos topos. Então nós podemos ter uma formação de reversão no topo da onda 1, nós podemos ter uma formação de reversão no fundo da onda da onda 2, né? E que vem a ser o final da onda C, e nós podemos ter também um topo no final de uma grande onda impulsiva, como nós vamos ver a seguir. Muito bem. Continuando com o nosso exemplo, então, o que costuma acontecer depois de uma bandeira é um novo mastro e uma nova bandeira, né? Após sanada essa necessidade de realização desse lucro, os preços voltam a subir e aí a gente tem uma outra bandeira. Muitas vezes essa segunda bandeira que acontece é um pouco maior do que a primeira bandeira. E isso tem uma explicação, porque vejam, a segunda bandeira está acontecendo quando os preços tiveram, pode-se imaginar que eles tiveram todo esse mastro. Então é como se essa segunda bandeira estivesse também realizando o lucro desse mastro. Ou seja, em outras palavras, tem mais gente disposta a realizar lucro. A necessidade de realização de lucro é maior. É como se fosse assim. Isso é um exemplo de uma bandeira de alta. Sim, a bandeira é uma formação que costuma durar normalmente 5 períodos. Se a gente está falando em termos de gráfico diário, então nós estaremos falando em termos de uma semana. Uma semana é o que dura uma bandeira mais ou menos.
Mas não vamos nos prender a isso. O que importa é o conceito que está por trás, quer dizer, sempre que nós tivermos um mastro, a gente tem que ter o discernimento e o bom senso de julgar esse mastro. Por exemplo, aqui em Pirelli, eu creio que isso é em 1997, nós estávamos com os preços a 4, quando o Rally levou os preços a mais do que 9. Em coisa de pouco mais de um mês e meio. Então, vejam, os preços subiram 100 e tantos % em um mês e meio. Essa grande alta traz uma grande necessidade de realização de lucro, e o processo de realização de lucro fez essa grande bandeira que durou aproximadamente um mês, né? Alguns autores aqui, falando desse outro exemplo, eles nos mostram esse tipo de formação como sendo cunha. Eu, pessoalmente, não gosto de dar muitos nomes. Eu tenho um pouco de aflição com os nomes que se dão a essas formações na análise técnica, porque eu sei que muita gente tem um pouco de preconceito com a análise técnica justamente em função dos tais nomes. A gente tem... logo vamos falar dessa formação de cabeça e ombros, e aí, eventualmente, as pessoas ouvem numa mesa de operações que o mercado vai cair porque, de repente, rompeu a reta de pescoço da formação de cabeça e ombros. Enfim, alguns autores também, infelizmente, inventaram de dar um nome de diamante para uma formação que eu acho lamentável, porque eu acho que a gente pode chamar apenas de formação de topo a essa formação. E o nome diamante é algo que remete à ciência da bola de cristal, que não me agrada nada, porque eu acho que a análise técnica não tem nada a ver com um processo de adivinhação, não, muito pelo contrário, a gente tem indicações absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro dos preços, como essas que eu estou mostrando para vocês através dessas formações, né? De maneira que essa formação tem muita gente que chama de cunha, mas eu acho que nada mais é do que uma bandeira. Ela é uma bandeira, porque a gente tem um mastro nítido, uma grande oscilação, e depois um grande processo de realização de lucro, que demorou aí uns 15 dias mais ou menos, né? 15 a 20 dias. A gente está vendo aqui o gráfico de soja em Chicago diário. Depois das bandeiras e o triângulo que nós vimos, nós vamos falar do retângulo. O retângulo nada mais é do que uma grande bandeira e que, ao invés de acontecer no prazo, no tempo gráfico que a bandeira acontece, o retângulo acontece num tempo gráfico superior. Então, a bandeira é como se a bandeira fosse a filha e o retângulo fosse a tia ou a mãe, né? Então, isso nada mais é do que uma grande oscilação, uma grande acumulação. O analista técnico fica muito feliz quando isso acontece, porque nós temos um nível de resistência, que é o que está nos topos, definido pelos topos, e temos também um nível de suporte que está definido pelos fundos. Mas, para nós, o que interessa é que, nós, analistas técnicos, o que interessa é que, quando um desses dois níveis é rompido, a gente tem a indicação de para onde vão os preços. Porém, o analista técnico sênior, como eu digo, ele entende que toda vez que vê um retângulo, ele em princípio espera que os preços deem continuidade ao movimento que precedeu. Por quê? Porque o retângulo também, assim como o triângulo, é fruto, de uma onda 2 ou de uma onda 4. De maneira que depois de uma onda 2 vem uma onda 3, e depois de uma onda 4 vem uma onda 5. E por isso que os retângulos costumam dar continuidade. Agora,
Se está acontecendo um retângulo e até se ele definiu níveis importantes de suporte e resistência, e você está achando que isso é uma onda 4 ou uma onda 2 que seja, e o nível de suporte desse retângulo é rompido, é claro que isso se sobrepõe sobre essa ideia que normalmente os retângulos dão continuidade ao movimento que os precedeu, né? Um outro aspecto do retângulo, que a gente pode também importar daquele conceito que vimos no triângulo, é que quando a gente tem um triângulo formado, definido e rompido, a gente projeta para o lado rompido a altura desse retângulo. E nessa hora, a análise técnica nos dá uma pérola de explicação lógica sobre o porquê a amplitude de um retângulo deve ser cumprida após o rompimento desse retângulo. Deixa eu ver que gráfico nós temos aqui. Não, deixa eu voltar para esse mesmo aqui. Vejam, por que depois que os preços romperam essa grande acumulação para cima, a gente pode esperar que eles vão cumprir pelo menos essa amplitude, ou seja, falando em termos das forças de compra e venda, por que a gente pode esperar que os touros vão avançar em território inimigo pelo menos à altura do retângulo? Ora, por uma razão muito simples, vejam, durante esta batalha, enquanto estavam guerreando, batalhando contra os ursos, os touros tiveram condições de cumprir essa amplitude por uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nesse caso, não é? Aliás, 4 vezes eles tiveram condições de... Então vejam, 1, 2, 3, 4 vezes durante a batalha os touros tiveram condição de avançar essa amplitude. Ora, depois que a batalha é ganha, depois que todas as ordens de venda que estavam nesse nível de resistência são aniquiladas e os preços continuam a subir e tocam as correspondentes ordens de stop das posições vendidas, que estariam certamente acima desse nível de resistência, ou seja, quando domina-se todas, acaba-se com as ordens de venda e encontra-se um monte de ordens de compra, quando se tem território livre pela frente, ora, os comprados vão no mínimo fazer o que eles tinham feito 4 vezes durante a batalha. Eu acho isso absolutamente ilógico, não é? E por isso, minha gente, se nós tivermos um retângulo, se vocês tiverem um retângulo nos seus gráficos, confiem na sua projeção. Podem projetar que ele chega lá. Vai acontecer sempre, funciona sempre, claro, mantido o conjunto macro de fatores fundamentais. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente, não é? Nós lidamos com o imponderável. E existe uma série de fatores que podem acontecer e que podem mudar totalmente a análise, por melhor que ela tenha sido feita. Felizmente, esses fatores fundamentais mudam bem pouco. E o resultado disso é que a gente tem essas projeções funcionam maravilhosamente bem nos nossos gráficos. Muitas vezes vocês vão ter um triângulo ascendente ou um grande retângulo e vão ficar espantados com a amplitude que se pode projetar a partir dessa formação. Não tenho receio. Muitas vezes nós vamos ver projeções de 50, 60, até mais do que isso. E a observação que eu tenho feito dos mercados ao longo de todo o tempo que eu lido com análise técnica me mostra que sempre que eu confiei nessas projeções eu não me arrependi. Muito bem. Essa slide eu já mostrei. Eu mostro aqui um triângulo que durou 1, 2, 3, 4 meses e meio, mais ou menos. Quando a gente tem uma situação dessa, o analista técnico gosta muito, porque ele tem uma grande resistência, um grande suporte,
Nesse caso, o analista técnico estaria esperando que a resistência fosse rompida, porque um retângulo normalmente dá continuidade ao movimento que o precedeu, e assim por diante. Rompido esse retângulo, a gente teria a projeção que é a amplitude dele, e assim por diante. Né? E aí, o que vamos fazer nessa situação? Nós estamos vendo um retângulo e eu pergunto, os preços vão subir ou os preços vão cair? A resposta é que os preços vão cair, ou pelo menos o analista técnico, olhando essa formação, deve esperar que os preços caiam. Para que ele possa ter uma certeza maior, a única coisa a ser feita, a única coisa que pode nos ajudar, e nos ajuda muito, é a gente ter uma boa noção do longo prazo. Então, se nós fizermos um zoom out nesse exemplo e visualizarmos uma tendência de baixo de longo prazo, então a gente, ou de médio prazo, então a gente ficaria com mais certeza de que o suporte de um retângulo iria ser rompido. Né? Então existem, na verdade, várias outras técnicas que nos levam a ter uma confirmação ou ter uma certeza maior, vamos dizer, que o nível de suporte seria rompido. Mas é claro, nada como vamos dizer, a prova final. A prova final seria, nesse caso, o rompimento do suporte ou o rompimento da resistência. Né? Isso é um triângulo descendente. Nós vimos, ele é exatamente igual ao triângulo simétrico. A amplitude dele é a projeção do primeiro ponto que ele tocou, no caso aqui do triângulo descendente, no nível de suporte, é projetado para cima a partir desse ponto que tocou até a reta de resistência. Então a gente projeta essa altura para baixo. Esse objetivo costuma ser atingido e muitas e muitas vezes ultrapassado. E logo depois de um triângulo descendente a gente pode esperar uma bandeira de baixa também. Um triângulo ascendente, que nós já vimos. Os triângulos ascendente e descendente têm um primo irmão que chama-se triângulo simétrico. O triângulo simétrico é uma grande bandeira, um bandeirão, mas ele está no tempo gráfico do triângulo ascendente e triângulo descendente. O triângulo simétrico projeta novamente a altura dele a partir do vértice. A partir do vértice dele. Todas as projeções dos triângulos são a partir do vértice. Né? No caso do triângulo ascendente, como esse, vejam, o vértice está na altura do máximo atingido e, portanto, a amplitude que se projeta, ou seja, a projeção do triângulo ascendente, é mais generosa para quem está no lado certo do que a projeção do triângulo simétrico. Isso se dá porque, no caso do triângulo ascendente, a maioria das ordens de stop, ou a grande maioria das ordens de stop colocadas acima dessa resistência, estão exatamente no mesmo nível. E quando essa resistência é rompida, toca-se todas as ordens de stop, isso dá uma reação em cadeia que manda os preços para que o americano chama de rally, muito grande. Né? No caso do triângulo simétrico, por outro lado, essas ordens de stop estão dispostas mais espalhadas. Né? Elas estão mais espalhadas porque tem um pouco aqui em cima desse topo, outras ordens aqui, outras aqui, outras aqui, outras lá. Então essa concentração das ordens de stop que acontece no triângulo ascendente e no triângulo descendente é que torna essas figuras muito interessantes e com um potencial de alta ou de baixa muito grande. Né? Como já disse, alguns autores chamam triângulos simétricos de cunha, podem ser chamados de cunha. O americano até tem um nome que quem vai fazer exame lá fora tem que saber, porque caiu no meu exame, por exemplo. O outro nome de cunha é coil, que significa mola. Enfim, aliás, outro nome de triângulo simétrico. Né? Então aqui temos um exemplo de triângulo simétrico acontecendo em 1, 2, 3, 4, 5 meses. Então vejam que a gente tem que projetar a altura dele, que está medida aqui a partir do vértice. E essa, como eu disse, é uma
é um objetivo que vocês podem ter muita confiança, porque ele sempre é atingido novamente, claro, mantido o conjunto macro de fatores fundamentais que atinge esse ativo, né? Quando mudam os fatores fundamentais, simplesmente muda-se a análise de todos, né? Com a ressalva de que nós, analistas técnicos, como olhamos e procuramos interpretar o comportamento da massa, nós estamos analisando ainda que indiretamente esse comportamento da massa, né? Já que os insiders, eles participam da massa. Então, os fatores que não são do conhecimento público, que só são do conhecimento dos insiders, também influenciam o comportamento da massa, e nós, de certa maneira, analistas técnicos, conseguimos analisar indiretamente esses fatores, né? Muito bem. Aqui um outro exemplo de triângulo simétrico. Nesse caso, eu tracei uma pequena reta de suporte que pode ter me servido de gatilho para iniciar uma posição de venda. Se o analista técnico consegue identificar um triângulo desse tipo, então ele deve tentar vender próximo, no caso, se ele imagina que vai dar continuidade à baixa, a ideia seria vender o mais próximo possível da reta de resistência, aqui no caso, né? Então vejam, isso é um gráfico, um exemplo que traz várias formações gráficas. Aqui um triângulo simétrico, estamos falando de CESP em 1996. Isso aqui é talvez uma grande bandeira, né? Nós podemos chamar de uma grande bandeira, mas vejam, o importante é a gente ter noção desse processo aqui, ó. Quer dizer, uma grande alta, um grande mastro, e daí um processo de deriva no sentido contrário ao da tendência. Aí os preços sobem, tem um movimento de retorno a essa antiga pequena reta de resistência, aí outro mastro, uma bandeira clássica aqui, e depois a gente tem um processo técnico de tempo maior. Por quê? Porque isso aqui, por exemplo, pode ter sido a onda 4 desse processo de alta, e isso aqui tudo pode ser a onda 2 ou a onda 4 de um tempo gráfico maior, né? Um outro triângulo simétrico, a altura dele projetada para cima. Nesse caso eu mostro um triângulo simétrico de anos. Um triângulo simétrico de anos, na verdade, é uma tendência lateral, né? Nós poderíamos dizer que é uma tendência lateral. Mas tenham fé nas retas de suporte e resistência que podem ser traçadas a partir de uma grande tendência lateral. O rompimento delas provavelmente vai estar indicando a direção para onde os preços vão, e nesse caso pode-se tranquilamente projetar a altura desse triângulo, que seria uma altura mais ou menos pega por aqui, né? E aí projeta-se para cima, quer dizer, nesse caso aqui nós estaremos projetando para um pouco acima, ou talvez para esse topo, que foi justamente onde aparentemente os preços se acumularam por vários meses, né? Novamente agora um triângulo ascendente, precedido por uma bandeira de alta, um triângulo ascendente, rompimento e uma grande bandeira após o triângulo ascendente. A primeira formação de reversão que nós vamos ver é a chamada deriva. A deriva é muito parecida com a bandeira, só que depois de um mastro, depois de um movimento definido, ela deriva não no sentido contrário ao da tendência, mas sim no sentido da tendência. A bandeira deriva no sentido contrário ao da tendência, e a deriva no sentido da tendência. O que nós podíamos falar dos bastidores do comportamento da massa quando acontece uma deriva? Nós podíamos falar, minha gente, que após esse movimento direcional,
os preços passaram a patinar. Então, esse processo de deriva no sentido da tendência, após esse movimento definido de alta, mostra a perda de força dos comprados. Os comprados que puseram os preços nessa alta muito rápida, muito forte, muito grande, depois dessa alta eles patinam. Então isso mostra a perda de força e, novamente, a deriva é algo que está ilustrado em muitos dos livros de análise técnica. A primeira vez que eu vi isso num livro foi um livro de um autor chamado Arthur Scleriel, há muitos anos atrás. E, enfim, eu gosto muito das derivas e estou sempre observando, principalmente quando o mercado chega perto de uma resistência, se os preços não estão derivando, como eu digo. Se os preços se aproximam uma resistência derivando, tanto quando os preços estão subindo ou quando caem, se eles se aproximam de um suporte derivando, ou seja, indo lateralmente, quase que lateralmente, mas no sentido do movimento anterior, então eu sei que esse nível de suporte ou resistência não vai ser rompido e, eventualmente, a gente toma posições em função disso, né? Eu costumo esperar ainda uma boa formação de candlestick para, então, tomar posições. Gosto muito desse tipo de setup, esse tipo de posição assumida próximo de um suporte ou de uma resistência, porque os níveis de stop são colocados muito próximos, as ordens de stop são colocadas próximas e, consequentemente, usando o método com stop que a gente usa, em que a gente, depois de definir o stop, calcula o tamanho da posição para que a gente perca sempre o mesmo tanto. Então, quando eu ou quando eu encontro posições em que o stop está próximo do preço que eu vou comprar, eu tenho condições de, assumindo o mesmo risco, fazer uma posição muito maior, de maneira que, se o objetivo for atingido, o resultado é muito bom, né? É muito melhor. Então, vejam esse exemplo, os preços derivando no sentido da tendência, depois de terem feito um movimento definido, os preços então derivam no sentido da tendência quando testavam o topo. Vejam que eu tracei essas duas pequenas retas, que seriam inclinadas para cima, e eu uso essas retas como gatilho para saber quando iniciar a posição de venda, no caso, né? E eu, por exemplo, numa situação como essa, eu já acharia que era o gatilho. Uma grande oscilação e fechamento na baixa do dia com os preços assim em cima dessa reta. Então, eu provavelmente teria agido aqui, nesse dia, com fechamento na mínima do dia. Por quê? Porque estava vendo que houve uma alta, que os preços estavam derivando e que os preços tiveram uma espécie de uma reversão fechando na mínima do dia. Mas se não for essa a indicação, então no dia seguinte, na abertura em gap, você poderia agir. E agora, finalmente, nós vamos ver as outras duas formações de topo, rapidamente, que são a formação de cabeça e ombros e a formação de topo duplo ou topo triplo. A formação de cabeça e ombros, tão controversa, tão discutida, eu, na verdade, não dou muita importância à formação de cabeça e ombros, porque eu terei agido muito antes que a formação de cabeça e ombros se concretize. Muito antes que a gente possa definir uma formação como tal. E o que se passa é que os mercados costumam, depois de terem feito grandes tendências de alta ou de baixa, eles costumam se reverter, deixando uma grande formação, seja no topo da montanha, ou seja lá no fundo do vale. Nesse exemplo, nós estamos vendo o caso de uma grande formação lá no topo da montanha. Eu, até atualmente, para os meus alunos, eu não falo mais em formação de cabeça e ombros, ou eu falo, mas eu peço para eles pensarem mais em termos da formação de um castelo. Sei lá, o castelo do Drácula, lá em cima do morro. A gente tem o lado esquerdo da montanha, e aí é muito bom a gente ter noção
dos conceitos de Charles Dow e dos conceitos de Ralph Nelson Elliott. Então, mas basicamente, a grosso modo, a gente tem que ter condições de ter contado 3 pernas de alta antes de pensar em estar observando uma formação de topo. Mas se a gente olha o lado esquerdo da montanha e vê que nós já tivemos 3 movimentos de alta, que podem muito bem compor o que o Elliott descreveu como ondas 1, 2, 3, 4, 5, né? As pernas teriam sido as ondas 1, a 3 e a 5, intermeados pelas ondas 2 e 4. Então, se a gente vê um processo desses, e depois a gente vê o incremento da volatilidade lá em cima do topo, a gente não tem que se fixar em ombro esquerdo, cabeça e ombro direito. Eu acho que a gente tem que muito mais procurar ter a visão da formação de algo diferente lá em cima, depois de uma tendência de alta. E essa formação passa necessariamente por um topo, que vai ser o topo principal, e antes desse topo, a gente tem as outras torres do castelo, como eu costumo dizer, e que podem ser 2 torres à esquerda, ou às vezes uma torre à esquerda e 2 torres à direita, 3 torres à direita. E existem diversas variações desse processo. Mas vejam como isso é uma coisa assim bastante simples. Nesse caso, por exemplo, o mercado tinha tido já 4 movimentos de alta. Nós tivemos condições de traçar uma reta de suporte de longo prazo. Os preços romperam essa reta suporte de longo prazo. Logo depois do rompimento dessa reta suporte de longo prazo, eles têm um movimento de retorno e voltam a encostar na antiga reta suporte de longo prazo. E daí caem. No meio tempo, então vejam, o importante é que nós tivemos várias indicações, né? Eu digo que eu não costumo esperar a formação de cabeça e ombros para agir, porque nós já temos tido uma oportunidade de agir quando a reta suporte tivesse sido rompida, e mais ainda quando nós tivemos o movimento de retorno a essa antiga reta suporte. A melhor hora de vender é aqui, ou seja, no topo do ombro direito. Então, é a hora que o analista técnico deve estar atento para esperar, na aproximação da antiga reta suporte, uma eventual formação de candlestick, para então colocar, no caso aqui, a sua posição de venda. Se estivéssemos vendo um cabeça e ombros invertido, ele estaria colocando a posição de compra, claro, né? E nós temos uma reta que se traça entre esses 2 fundos, que é chamada de reta de pescoço. E a reta de pescoço é importante porque é ela que nos dá a projeção da formação de cabeça e ombros. Aqui nós estamos vendo uma formação de cabeça e ombros invertida. E aqui um exemplo real que aconteceu no Ibovespa, na reversão da tendência de baixa que começou em 97 e veio até outubro de 2002. Vejam que nós temos aqui ombro esquerdo, ombro direito, ombro esquerdo, cabeça e ombro direito, a reta de pescoço. Quando acontece, então, uma formação de cabeça e ombros, a gente usa, como eu disse, a reta de pescoço para nos ajudar a projetar um objetivo. E o objetivo é a projeção do topo da cabeça, aqui do fundo da cabeça, né, da parte mais baixa da cabeça, projeção vertical até a reta de pescoço. Então a gente pega essa amplitude e projeta para cima a partir do ponto que essa projeção cruzou a reta de pescoço. Essa projeção é tão boa quanto a que eu disse para vocês dos triângulos e retângulos. É muito boa, eu acho que a gente pode tranquilamente acreditar nessa projeção. E assim como nos triângulos e retângulos, o que costuma acontecer é que volta e meia os preços acabam indo muito além dessa projeção. Muitas vezes eles duplicam essa projeção.
Muito bem. A formação de cabeça e ombros tem um primo irmão que chama-se formação de topo duplo. Mas antes nós vamos ver mais um exemplo de formação de cabeça e ombros, aqui no caso Bradesco, acontecendo no final de 2006, nós tivemos um topo, depois um topo superior a esse topo, e depois o mercado mostra um topo inferior a esse topo. E, posteriormente, ele rompe essa reta de suporte de longo prazo. Então, a gente traça a reta de pescoço e aí usa a projeção do topo até a reta de pescoço para projetar um objetivo muito confiável. Grande maioria das vezes nós vamos ver esse objetivo sendo atingido. Vejam que nós estamos aqui numa formação que aconteceu em 2006, nós sabemos que o mercado brasileiro subiu até 2008, Bradesco, estamos vendo aqui o ADR de Bradesco, mas Bradesco subiu também até 2008, ou seja, nós estamos vendo aí nós estamos vendo provavelmente a onda 4 desse movimento de alta que terminou em 2008, né? E a formação de cabeça e ombros, assim mesmo, com uma grande tendência de alta, a formação de cabeça e ombros projetou um objetivo que foi atingido, né? Nesse caso, a gente tem um triângulo descendente que eu disse que normalmente dava continuidade ao movimento de alta, mas nesse caso ele reverteu o movimento de alta. Mas também nós poderíamos imaginar que, sim, ele reverteu o movimento de alta e nós, como eu disse, é muito mais importante o rompimento de um suporte importante como esse do que a noção de que no longo prazo os preços, uma formação de triângulo deve dar continuidade ao movimento que precedeu, né? Mas enfim. Então, e também se nós olharmos essa formação, nós podemos imaginar que isso aqui foi a cabeça, isso aqui foi o ombro esquerdo, e nós tivemos um grande ombro direito aqui. Então a reta de pescoço estaria aqui embaixo, a projeção seria exatamente o que é a projeção do triângulo, né? A altura dele, projetado para baixo, chega lá sempre. Uma outra, agora estou mostrando uma outra formação de cabeça e ombros, Petrobras, e o objetivo dela. Isso é um gráfico de escala aritmética e independente, está aqui justamente para mostrar que independente de nós estarmos falando de gráficos de escala aritmética ou de escala logarítmica, a gente pode esperar que o objetivo seja atingido. Temos um outro exemplo em Petrobras também. Veja uma projeção do cabeça e ombros atingido tranquilamente. E finalmente nós temos a formação de topo duplo. A formação de topo duplo é uma situação que nós poderíamos dizer que o ombro direito foi um pouco mais alto e ficou na altura da cabeça. Se nós imaginássemos que uma formação de topo duplo é algo que é uma formação de cabeça e ombros, então nós projetaríamos a reta de pescoço, que seria da cabeça até aqui, nesse caso é a própria reta suporte de longo prazo, né? E projetaríamos para baixo a partir daqui. De maneira que, vejam bem, se fosse cabeça e ombros, seria daqui até a reta, projetado para baixo a partir daqui. De maneira que se nós pegarmos da orelha do Batman aqui até o umbigo do Batman, vamos dizer assim, e projetarmos a amplitude desses dois topos para baixo, nós estamos sendo conservadores, percebe? Eu não vi em livro nenhum ainda se falar sobre a projeção do topo duplo. Certamente hoje em dia deve ter algum autor falando, mas enfim, não vejo por que a gente não possa fazer a projeção que é a altura, a amplitude entre a cabeça e o fundo entre os dois aqui, né? Projetar isso para baixo. É importante a gente ter sempre em conta que formações de reversão revertem tendências. E se nós estamos pensando na reversão de uma tendência, é preciso que tenha havido uma tendência. Portanto,
tanto cabeçombros como topo duplo devem ser precedidos de uma tendência, né? Eu mostro agora esse gráfico que é meio de estimação quase. Vejam quando ele foi feito, em 1981, estamos falando de soja em Chicago, e é um gráfico clássico, né? Soja para março de 81, realmente digno de ilustrar qualquer livro de análise técnica. Nós temos um primeiro movimento de alta, depois um triângulo simétrico, os preços sobem, aí fazem uma correção. A gente está vendo aqui a regra da alternância que Elliott falava, uma formação de acumulação, alternando com uma formação de correção simples. Aí os preços partem para o terceiro movimento de alta, que nesse caso seria a onda 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí os preços, depois de um movimento definido de alta, e após o rompimento da resistência desse topo aqui, eles então passam a derivar, aí revertem esse movimento, encostam na reta suporte de longo prazo, voltam a subir, fazem um topo duplo, e no processo de teste do antigo topo, na formação de topo duplo, os preços derivam novamente, e aí batem novamente na reta suporte, voltam a subir, e finalmente nesse dia, uma grande oscilação com fechamento na mínima do dia, em cima da reta suporte, ou um pouquinho abaixo da reta suporte, um pouquinho acima da reta suporte, mas esse é o gatilho, né? E vejam, lá em Chicago, uma situação clara de reta suporte de longo prazo como essa, em Chicago, a maior bolsa do mundo na época, abaixo de uma reta suporte dessa, com certeza, naquela época estavam lá posicionadas as ordens de stop do Chicago Bulls e do New York Yankees, ou seja, um mundo de ordens de stop embaixo dessa reta, de maneira que quando a reta é rompida, a gente tem essa grande oscilação, né? Grande oscilação que bota um monte de gente com baita lucro no papel. Deixa eu mostrar essa grande oscilação que põe um monte de gente com baita lucro no papel. Então, requer um processo de realização de lucro, que é esse que nós vemos aqui. Então, de novo, uma grande queda, e eu costumo dizer que os preços ficam para cima, para baixo, nheque, 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 nheque. Então, a grande oscilação e oscilação lateral é porque você vai ter o rompimento na mesma direção da grande oscilação anterior. Isso, se a gente sair desse tempo gráfico, que é um tempo diário, e formos para um gráfico semanal, nós vamos ver uma bandeira, né? Ou um gráfico mensal, nós vamos ver uma pequena bandeira se formando. Bem, então temos aqui o triângulo simétrico, topo duplo enfim, e as formações de deriva, né?